Olá! O nosso assunto de hoje é abuso sexual. O abuso sexual é muito mais comum e real do que a gente pode imaginar. O que chega pra gente de estatística não é uma estatística real, mas chega um número de 500 mil casos por ano. Mas normalmente essa estatística você pode multiplicar por 3 ou 4 vezes mais. Então, realmente é uma realidade muito densa e muito preocupante. Preocupante porque o abuso sexual normalmente acontece em casa, com as pessoas mais próximas. Pode ser com o pai, com o padrasto, o avô, o cuidador, o tio, o primo, a mãe. Por incrível que aconteça, mães também abusam sexualmente dos seus filhos, né? E de crianças. A gente tem aquela imagem assim, a mãe é santa, a mãe jamais. Mas existem casos que mães abusam. Então é muito triste e muito perigoso. Agora, o que é preocupante é que a, a resposta, né, dos pais ou cuidadores daquela criança, quando a criança tenta expressar ou dá sinais de que ela tem sido abusada, é que os pais não percebem ou tentam não perceber ou camuflar. Então a criança vem machucadinha, tá mais agressiva, tá mais chorona, tá agressiva com o animal ou com algum brinquedo ou com os bonecos, né? Começa a apontar alguns sinais diferenciados, daí os pais pegam e falam, não, é a fase, é a idade, né? É o que está acontecendo na escola, na creche, é porque essa criança é muito ativa, então ela se machuca, ela tá assim desse jeito agora, mas demora, né, para eles abrirem os olhos e entender a linguagem de que a criança está sendo abusada. E ela pode ser abusada tanto com o ato sexual realizado na prática, mas também ser abusada emocionalmente, né? Ou não chega propriamente ao ato, né? Como aconteceu um caso que nós trabalhamos, que uma moça, né? Ela casou, namorou um tempo, ficou noiva, casou, e aí teve a lua de mel e tal, e ela não conseguia se soltar assim na intimidade com o seu marido. Então, o marido inicialmente nos procurou, né? Depois vieram como casal, explicando que ela tinha muita dificuldade de receber carícias, principalmente carícias na parte superior do corpo e nas partes íntimas dela, né? E aí, trabalhando muito em cima, nós chegamos, né, ao contexto todo da história dessa moça. É que ela, todas as vezes que ela ia dormir, desde criança, quem cobria e colocava essa criança na cama, carinhosamente, era o pai. Na maioria das vezes era o pai. E o pai cobria e aí passava a mãozona dele, né, nas partes íntimas dela. Mas quando ela era pequenininha, ela não dava assim, é, não entendia aquilo como uma coisa que ele não deveria fazer. E aí ela foi crescendo e toda vez ele cobrindo, depois ele apalpava assim as partes íntimas, né? Tipo assim, arrumando a coberta, mas bem nas partes íntimas. E aquilo foi incomodando essa menina. Então, quando ela cresceu, ela já não queria mais que o pai fosse lá e colocasse ela para dormir, desse um beijo, porque ela já começou a entender que ele estava abusando, né? Inicialmente, a gente rejeita essa ideia de que o pai vai abusar, vai tocar, vai fazer alguma coisa, mas aquilo começou a trazer constrangimento para ela. E no decorrer dos anos, aquilo foi guardado e quando ela casou, ela não queria que o marido colocasse as mãos dele nas partes íntimas dela, porque gerava todo um sentimento assim horrível que ela sentia, até ela descobrir que isso foi gerado na sua infância, porque o pai abusou apalpando, né? Passando a mão. Então, é muito real, acontece muito. Um outro caso que aconteceu o ano passado em Mato Grosso,
algo terrível, né, que a gente nunca imagina, é que a criança estava sendo abusada e ela dava indícios disso. A menina, né, era uma mãe, o padrasto, uma menina de 12 anos e um menino de 13 para 14 anos. E a menina estava sendo abusada pelo padrasto. E toda a vizinhança já sabia, já comentava e já tinha chegado aos ouvidos da mãe, mas ela assim tampando, né? Aquela situação, não levando como verdade, nem levando a defesa da filha, né? Ela foi deixando. Até que aquela menina tentou falar de uma maneira mais evidente para a mãe, e aí a mãe ficou muito brava, muito irritada, pegou aquela criança e ela obrigou que o irmão fosse junto, afastou, foi no meio do mato, matou, bateu muito, né, nessa menina e depois obrigou que ele fizesse o buraco, enterrou ela de cabeça para baixo e ele jogava a terra em cima e depois foram embora. E aí ela foi até a delegacia fazer uma denúncia que a filha tinha sumido, né, já há algum tempo e ela não sabia aonde estava. Só que nessa denúncia, nesse momento conversando ali com o policial, o filho tentou assim expressar alguma coisa que ele entendeu que tinha alguma coisa que ele queria dizer. Então, mais tarde ele chamou aquele menino e o menino disse: foi minha mãe, bateu muito na minha irmã, mas ela foi enterrada viva. E aí ele perguntou assim: mas como você sabe que ela estava viva? Porque depois eu ficava ali perto e ela ficava gritando para tirá-la de lá. Então são coisas assim terríveis, né? Uma perversidade enorme de uma mãe que não foi a favor da filha, não defendeu a filha e tratou dessa forma perversa. Então essas coisas existem e normalmente os que abusam é porque lá atrás tiveram casos que também eles foram abusados, né? Os abusadores, a maioria deles, todos foram abusados de uma maneira ou de outra, com a situação propriamente dita do ato sexual, ou de ter passado a mão, ou ter sido abusado verbalmente, né, com palavras e tudo mais. E fora também os abusadores, que são os pedófilos pela internet, né, que é muito preocupante agora nesse período de pandemia, porque as pessoas ficam mais em casa e mais tempo na internet e essas crianças ficam mais vulneráveis. Então, todo adulto que hoje pode estar abusando de uma maneira ou de outra teve uma situação na sua infância. Então, esse vídeo é para chamar a atenção dos pais que, quando perceberem atitudes diferenciadas dos seus filhos, é melhor o mais do que o menos, errar por exagerar, mas procura um profissional, leva até um psicólogo, porque ele vai conseguir identificar, não através do que a criança vai falar, mas às vezes através de um desenho, de alguma coisa que essa criança está sendo abusada. Então, são muitos casos que acontecem e não existe aquele assim, ai, pai nunca vai abusar, a mãe nunca vai abusar, o cuidador nunca vai abusar. Então, realmente são eles que abusam, as pessoas mais próximas, né? Abusam sexualmente de todas as maneiras mais terríveis que vocês possam imaginar. Então, tratar, assim, ficar muito de olho, ser muito responsável como você expõe seus filhos, como você trabalha em cima disso para protegê-los, né? E dar valor àquilo que eles falam para vocês, porque muitas vezes a criança tenta expressar alguma coisa, os pais não valorizam aquilo e quando essa criança cresce, ela também vai se sentir insegura, porque quando você não valoriza aquilo que o teu filho está querendo te mostrar, né, que é algo que está machucando a alma dele, ele vai se sentir inseguro, não vai sentir assim proteção em você. Isso vai levar a um adulto inseguro que não confia nas pessoas, que os próximos relacionamentos assim que eles vão ter com outras pessoas, eles vão sempre objetivar, tratar como objetos, porque eles não conseguem confiar. Então, tudo aquilo que é uma agressão no início com uma criança vai levar um adulto doente, um adulto com entendimento e com uma alma machucada e com predisposição a ter um relacionamento tóxico, tá bom? Até o nosso próximo encontro.
inscreva-se no nosso canal se você ainda não fez, clica lá, compartilha, curte e até o nosso próximo encontro.